boa noite. A paz do Senhor. Em Cristo nós somos verdadeiramente completos, né? O seu amor nos alcança, a sua graça nos alcança, e tudo aquilo que nós sentimos falta, tudo aquilo que nós entendemos como um vazio no nosso ser, o seu amor preenche. Não porque Ele nos dá absolutamente tudo, mesmo sendo o dono de todas as coisas. Quando nós estamos em Cristo, todas as outras coisas ficam tão em segundo plano que nós nos sentimos completos com Cristo. Que você nessa noite se sinta completo e que Ele venha curar todas as feridas da sua alma, que Ele te alcance com graça, com amor, com misericórdia, e que você o agradeça, dando a Ele o louvor que é de direito, dando a Ele o seu coração, uma adoração real, uma adoração profunda. Esse é o meu desejo, eu espero que nessa noite esse também seja o seu desejo. Amém? Se coloque de pé, vamos juntos cantar aquele que é digno, aquele que é santo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Espírito Santo, Tu estás aqui. Nós podemos sentir a Tua presença. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins.
caminho. Pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória ao teu nome, Jesus, glória a Deus. A ti, Senhor, seja toda a glória, a ti, Senhor, tão seu nome seja adoração, somente o teu nome, Senhor, que é digno, Senhor, de louvor. Maravilhoso é o teu nome, Pai. Como é bom reunirmos como igreja do Senhor neste primeiro domingo deste ano, Senhor, onde nós estamos reunidos e unidos no nome de Jesus para adorar, para celebrar ao Senhor. Seja adorado em nosso meio. Declaramos, amado Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Faça o que estás no teu coração, Senhor. Flua com liberdade, com a autoridade que é do Senhor neste lugar. Nós oramos e te louvamos o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor. Que alegria estarmos juntos neste primeiro culto deste ano. E pela manhã tivemos uma manhã tão especial juntos e cremos que o Senhor também nos reserva uma noite impactante para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que alegria de encontrar nossos queridos. Você que é o nosso convidado, que alegria tê-los aqui. Nós queremos dar a você um presente.
Isso mesmo, pedimos para que você no final dessa celebração, dirija-se por favor lá no fundo, balcão de formação, e você vai encontrar também lá aquelas irmãs de jaleco azul, que darão a você um presente, em forma de nossa gratidão, da sua visita aqui conosco. Meus irmãos queridos, nós estamos ainda nos preparando para algumas atividades serem retomadas. A maioria dos trabalhos retornarão mês que vem, em fevereiro, os trabalhos das redes, outros que nós temos já em vista, mas atenção, amanhã nós iremos dar nosso início nessa campanha, nessa jornada de oração, essa campanha 12 por 12, serão 12 dias intensos, todos os dias estaremos aqui às 20 horas, tá bom? Todos os dias serão o mesmo horário, às 20 horas, salvo um domingo, que é às 19 horas, e também acontecerá o culto pela manhã, às 10 horas. Encorajamos você a participar conosco. Nós teremos também a transmissão do culto aos irmãos que estão conosco por via internet, poderão também acompanhar nesse propósito, mas queremos convidar você que esteja aqui todos os dias, se possível. Amém, queridos? Mesmo que seja ainda esse tempo de férias, um tempo que você esteja passeando em família ou caminhando, não tem problema nenhum, você pode vir aqui. Serão em torno de 35 a 40 minutos no máximo nesses dias, tá certo? E uma dúvida talvez possa surgir, se haverá espaço kids nesses dias. Não haverá, tá bom, pais? Somente na terça-feira, normalmente a Noite da Esperança, sim, somente na terça-feira, e no domingo seguinte nós teremos atividade com as nossas preciosas crianças. Os demais não haverá, sendo que será um tempo bem objetivo, e por isso nós iremos estar todos aqui juntos adorando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós iremos nessa hora continuar louvando ao Senhor através do nosso louvor financeiro, e quero convidar a igreja a ficar de pé, por favor. Nessa oportunidade também nós teremos aqui as nossas crianças trazendo seu cofrinho missionário, lembrando que nós fazemos isso ao primeiro domingo do mês, sendo o domingo de ceia, onde as crianças, elas trazem aqui também seu cofrinho missionário, desde já aprendendo a semear no reino, a ser fiéis ao Senhor. Isso é muito lindo, vendo o exemplo também pelos pais. Mas nós queremos nessa hora orar ao Senhor, pois nós queremos que o nosso Deus continuar nos sustentando como tem nos sustentado até aqui. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós reconhecemos que tudo vem das suas mãos, o Senhor que nos sustenta, e nós queremos, ó Pai, consagrar ao Senhor essa oferta, esse dízimo, que vem de corações generosos, do mais novo, Senhor, ao mais experiente. Nós oramos que sejam abençoados, renovados pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por esses corações, por essas vidas, que fielmente, Senhor, têm honrado um compromisso de semear no teu reino, Senhor. Que a tua bênção continue sobre o teu povo, abençoando, Senhor, para que assim venha se chegar até os confins da terra o evangelho do Senhor. Nós oramos e abençoamos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Desolados já não mais, nós somos herdeiros com Jesus, estrangeiros já não mais, agora somos filhos pela cruz, somos igreja.
morte não parou o nosso Deus. A morte não venceu Jesus. O plano perfeito de Deus se cumpriu, porque Ele morreu em nosso lugar, mas Ele ressuscitou. O sepulcro está vazio, Ele ressuscitou. Ele é vitorioso, é exaltado. Desgarrados já não mais, nos chama de volta ao nosso lugar. Separados já não mais, sempre ao nosso lado tu estás. Somos igreja, reino de luz, nossa bandeira, a cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação, a tumba vazia é a nossa canção. Somos igreja, reino de luz, nossa bandeira, a cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação, a tumba vazia é a nossa canção. A tumba vazia é a nossa canção. Quem nasce em vitória, Senhor, nosso ser entoa. Cristo Senhor, Cristo Senhor, vivo estás em glória e louvor. Quem nasce em vitória, Senhor, nosso ser entoa. Alma voz, Cristo Senhor, Cristo Senhor. Somos igreja, reino de luz, nossa somos igreja, a tumba vazia é a nossa canção. A tumba vazia é a nossa canção. Vivo estás em glória e louvor. Quem nasce em vitória, Senhor, nosso ser entoa. Alma voz, Cristo Senhor, Cristo Senhor. Vivo estás em glória e louvor. Quem nasce em vitória, Senhor, nosso ser entoa. Alma voz, Cristo Senhor, Cristo Senhor. Só tu és, só tu és, só tu, Jesus. A ti a honra, a ti a glória. Aleluia. A Ele seja o louvor, e que você apresente a Ele um coração totalmente apaixonado, totalmente interessado na sua presença. Peça agora ao Senhor para que renove o primeiro amor. Oh Senhor, dá-nos novamente aquela paixão de quando nós te conhecemos. Dá-nos novamente, oh, uma nova canção, uma canção nova, uma
uma canção de amor contigo, que nós possamos sair pelas ruas, no nosso trabalho, onde nós estivermos, anunciando o teu nome e dizendo o quanto te amamos e o quanto o Senhor nos amou primeiro. Vem, Senhor, acender isso em nosso coração. Nós não queremos ter controle nesse relacionamento contigo. Nós queremos te dar total liberdade. Oh, venha fazer em nós a tua obra. Venha fazer em nós a tua boa obra, Senhor. Oh, acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Oh, eu quero muito mais da tua presença, muito mais da tua vida em mim. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Oh, eu quero, sim, eu quero. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. É aqui que eu quero estar, em tua presença, Deus. É aqui o meu lugar, é o meu lugar, sim. Eu quero estar todos os dias em tua casa, prostrado aos teus pés, Deus. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Em teus atos eu encontro vida. Em tua casa eu me sinto completo, tão completo. E eu me esqueço todas as coisas. E eu me esqueço de tudo, dos meus fracassos. Eu me esqueço dos vazios, porque você me preenche, Deus. Só você me preenche. Santo, Santo.
para o nosso encontro, noivo. E ali eu habitarei todos os dias em tua casa e cantarei a ti. Sim, eu cantarei. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, nós cantaremos. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Aplauda Ele, Senhor, só Tu és santo, só o Teu nome seja o louvor, só a Ti, só a Ti, só Tu és digno. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, amém, queridos, glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Obrigado, irmão Sérgio de Louvor, pela cooperação, amado Espírito Santo, aos nossos queridos que estão todos engajados, servindo ao Senhor. Glória a Deus por estarmos juntos nessa noite, para meditarmos e ouvirmos um recado do coração do Pai. Amém, meus queridos. Meus irmãos, nós estamos ainda refletindo como foi nosso ano, quando olhamos para trás e podemos perceber o quanto avançamos, quantas coisas passamos e fizemos até dias atrás uma retrospectiva. Muito comum nessa época realizarmos isso e olharmos para trás e ver o quanto o Senhor tem nos dado graça para avançar. E também é comum nessa época em que nós fazemos muitas reflexões, uma projeção para este ano, e pensamos algumas coisas. Talvez alguns já estabeleceram suas metas, estabeleceram seus alvos, e talvez começaram já firme e animado, já engatado na quinta. Dependendo como foi nesses dias, os banquetes, né, meus queridos? Talvez alguns aí já fizeram parte do Dia Mundial da Caminhada, que é o dia 2 de janeiro, sabia disso? É impressionante, em todo lugar nós encontramos pessoas, na verdade, aliviando um pouco da consciência. Mas a verdade é que nós temos sim, sempre uma inspiração para fazermos um plano, uma perspectiva, e pensamos em todas as áreas. Pensamos numa área espiritual. Quem não é motivado este tempo a debruçar no devocional, de ler a Bíblia, de orar, levantar mais cedo e começar um propósito assim com Deus. Outros estão mais inclinados à sua saúde e cuidar, e este é o ano que eu vou cuidar mais de mim, vou cuidar da minha saúde, vou parar um pouco e vou desfrutar mais esse tempo de família, porque esses dias as experiências foram tão boas de encontrar família, familiares, amigos. Por que não realizarmos apenas uma vez por mês, pelo menos? E assim vai, muita expectativa certamente vai despertando em nós, devido a uma experiência tão boa que passamos nesses dias, e assim projetamos muitas coisas. Na verdade, fazemos muitas promessas, sim ou não, meus irmãos? Promessas e mais promessas. Fazemos muitas promessas nesses dias, e às vezes nós fazemos, nem sequer medimos ou calculamos o preço que será para concretizar o que nós estamos estabelecendo. Fazemos muitas promessas, mas quantas delas não foram concluídas? E eu pergunto, tivemos algum prejuízo
veio a cobrança por conta dessas promessas que não foram cumpridas. Tivemos algum desconforto por conta disso, por conta de tantas promessas e mais promessas que fazemos consigo mesmo, com as pessoas, fazemos com Deus. Tantas promessas. Eu gostaria um pouco, irmãos meus, nessa noite, meditar com vocês. Nós estamos entrando em uma semana, falaremos sobre voto com Deus, mas afinal de contas, o que significa isso à luz da palavra de Deus? O que é o voto com Deus? O que significa isso? E qual é a melhor forma ou a maneira que devemos praticar este princípio, se é um princípio espiritual? Porque o voto, quando nós fazemos um voto, na verdade é uma promessa, ou um compromisso, ou chamamos isso mais comum, chamamos de propósito. Estou num propósito com Deus, estou num propósito. E um texto nos chama muita atenção, meus irmãos, quando falamos de voto ou promessas, a importância que a Bíblia dá a este assunto é muito sério, muito sério. Eu chamo você para que abra a sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes, no capítulo 5, nós iremos meditar no capítulo 5, versículo 4, depois nós iremos ler também o versículo 5. Eclesiastes, no capítulo 5, olha só o que está escrito no versículo 4. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Cumpra o voto que você faz. Voto é diferente de juramento. Voto é uma promessa que você faz para Deus, ou com Deus. Você faz um voto com o Senhor, de começar a fazer algo. E juramento é uma promessa de não fazer algo. Eu estou me assumindo um compromisso ou uma responsabilidade de não fazer isso. Um juramento é diferente de voto. Voto é que você assumiu uma promessa de fazer algo, a partir de uma intervenção, através de uma prova que dê certo, aquilo que você colocou e vier a concretizar agora, eu vou cumprir o meu voto, eu vou cumprir a minha promessa. Deus fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha parte. Isso é voto. Um juramento é quando nós queremos dar um basta, olha, eu juro, eu me comprometo, não vou fazer mais isso. Tanto um e outro, nós encontramos na Bíblia, tanto o juramento, ou aqueles que fizeram um voto, foi um assunto de suma importância. Era se pensado muito para colocar um voto diante de Deus, porque sabia que teria que cumprir. O juramento, a mesma coisa. Nós fazemos, irmãos, não falamos tanto juramento, mas fazemos semelhantemente algumas promessas de tal coisa não fazer mais a partir de um despertar, ou talvez de um limite de uma situação. Por exemplo, lembro claramente de um jovem que ele tinha uma linguagem com o pai, que quando ele jurava, quando ele dobrava o joelho e dizia: pai, eu te prometo que eu não vou fazer mais isso, o pai chorava porque sabia que ele ia cumprir a sua palavra, porque quando ele chegava a este ponto, realmente ele iria cumprir a sua promessa. E aquele dia, esse pai chegou tão entusiasmado, contou para nós esse segredo, nessa comunidade terapêutica, em que estava o filho já se recuperando há um tempo lá, pela dependência química, e teve o pai um momento com o filho fez exatamente isso. Ele dobrou os joelhos e disse: pai, eu te prometo que nunca mais vou usar drogas. Este pai, ao conhecer essa atitude do filho, ele depositou tanta confiança, ao ponto que acreditou: meu filho jamais vai voltar a este mundo. Mas infelizmente essa promessa foi quebrada. Bastou-se tempos depois esse rapaz, esse jovem sair e não cumpriu essa promessa ou esse juramento, não se cumpriu.
Mas quais são os efeitos disso, irmãos? Quando nós prometemos algo e não cumprimos. Porque olha só que a palavra está dizendo, Deus não está nos pedindo para fazer voto. Porém, é algo que nós queremos responder em forma de devoção ao Senhor. Quando faço um voto, é uma forma de eu manter a minha mente informada daquela ação de Deus, ou daquela provisão de Deus, e a partir deste momento eu vou me abster por toda a minha vida de tal alimento, não somente é uma forma de jejum, mas é um voto que eu fiz, para que eu jamais esqueça como Deus é fiel na minha vida, e como Ele me salvou daquela circunstância. E às vezes algumas pessoas particularmente estabelecem esses votos. Algo de errado nisso? Não, ele colocou um propósito com Deus. Mas quando Salomão, movido pela sabedoria divina, pela sabedoria de Deus, quando ele diz, quando alguém fizer um voto a Deus, sugere que todos de alguma forma faz voto. Quando fizeres um voto com Deus, primeira coisa, não demorem a cumpri-lo. Não demore. Quanto mais você demora para cumprir aquilo que você disse para Deus, mais a sua carnalidade falará mais alto e logo há de desencorajar você. Por isso, quando Deus fala conosco, ou quando temos uma plena convicção da vontade de Deus, não podemos ficar procrastinando, porque o risco de perdermos o momento de agir é muito grande. Podemos falhar por não ter agido no momento que deveríamos agir, porque logo cai na razão, aí começa a girar desculpa, nossa consciência aceita desculpas, e logo aquela palavra não se cumpriu o que nós estabelecemos diante de Deus. Por isso, ao fazer um voto, não demore a cumpri-lo, não demore, pois ele não se agrada do quê? De tolos. O tolo é aquele que age sem sabedoria, que fala o que fala, mas não cumpre, que até mesmo fala algo, mas não está disposto a pagar o preço para cumprir a sua palavra, manter o seu propósito, haja o que houver. Deus se agrada do sacrifício de tolos. É uma coisa, irmãos, que a Bíblia realmente está nos dizendo, olha, não convém fazer isso. Cumpra o voto que você faz. E aqui, irmãos, eu vejo um alerta, especialmente no versículo 5, melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. É melhor não fazer. Se não está disposto a cumprir, é melhor não fazer. Se não está disposto realmente a pagar o preço para permanecer até o fim, é melhor nem começar. Eu tenho um lema comigo, meus irmãos, de liderança, que é muito importante, que eu prezo por isso. Se eu não estiver disposto a entender, a pagar o preço, ou a perseverar em um ministério, ou assumir um compromisso, é melhor nem começar. Melhor nem começar. Com muito amor também falo para você. Se não estiver disposto a entender que a caminhada de um cristão é cruz, depois vem a coroa, depois vem a recompensa do Senhor. Se não entender que a caminhada do Senhor exige realmente uma integridade, temor com Deus, vida de testemunho, se não está disposto a entender o que é isso e viver para a realidade de Deus, é melhor nem começar. É melhor nem começar. Porque toda aquela pessoa que retrocede, como diz em Hebreus 10:32, que Deus não tem prazer na alma daqueles que retrocedem. Deus não tem prazer na alma daqueles que retrocedem. Nunca será bom ouvir alguém dizer, eu sou um ex-cristão. Nos alegramos quando ouvimos um divisor de águas de alguém, quando diz, eu sou um ex-mentiroso, um ex-alcoólatra, um ex-tal, relacionado a uma vida sem Deus. E aí nos alegramos com isso, mas nunca será bom ouvir, meus irmãos, eu sou um ex-servo de Deus. Não combina, meus irmãos. Não combina isso. A palavra de Deus nos traz algo muito sério, que ao fazermos um voto com Deus, devemos de fato cumprir. Porque uma coisa é você ficar procrastinando em cumprir. Já para depois, um dia eu cumpro, um dia eu vou cumprir, e não cumprir. Sabe por quê, meus irmãos? Deus está nos chamando para nós termos um zelo, um cuidado para cumprir as nossas palavras. Deus, Ele zela em cumprir a sua palavra.
E eu pergunto, nós temos zelado por isso? Você tem zelado para cumprir a sua palavra que você falou diante de Deus? Porque Deus, Ele leva muito a sério mesmo as nossas orações. Deus leva as nossas orações a sério, irmãos. Quando apresentamos algo diante do Senhor, pode ter certeza, Ele está levando a sério. Sabe uma oração que eu te encorajo a pensar 2 vezes antes de dizer para Deus, porque Ele vai levar a sério, e depois vai exigir que você faça a sua parte? Quando você diz simplesmente assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me em lugar onde a tua palavra ainda não foi pregada, a ser uma expressão de amar aquelas pessoas que são excluídas, me envia onde o Senhor deseja. Essa oração, meus irmãos, é que Deus está dizendo amém. Deus diz amém quando falamos eis-me aqui. Essa é um tipo de oração. Quando nós falamos eis-me aqui, quero servir. Mas olha, servir consistirá muitas vezes em fazer aquilo que nós não queremos fazer, não gostamos de fazer. Mas se é a vontade do Senhor, nós temos que submeter e fazer isso sim, com alegria, porque nós estamos fazendo, acima de tudo, a vontade de Deus. A questão é, quando falamos eis-me aqui, Deus, tudo bem, eu vou revelar a minha vontade. Deus revela, nós logo queremos nos desviar e dizer, Senhor, envia outro, como Moisés um dia fez. Ele diz, eis-me aqui, e quando Deus revelou a missão, ele disse, Senhor, envia outro. Ele apresentou algumas objeções, o porquê que ele não poderia responder o que Deus o confiou. E quantas vezes fazemos isso da mesma forma, meus irmãos? Cumprir um voto, uma palavra com Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado para não sermos precipitados. Cuidado com os votos precipitados. Se você olhar no versículo 1 do capítulo 5, vai dizer, guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Significa, não seja precipitado o que você vai falar para Deus. Se você realmente, olha, Senhor, se o Senhor intervir e me curar, eu vou dar testemunho, Deus cura, e logo ficamos acomodados. Mas olha, irmãos, muitas vezes falamos coisa para Deus, colocamos condição para Deus agir. Preste atenção numa coisa, fazer voto não tem nada a ver em ser aceito com Deus, porque o sacrifício de Jesus já foi o suficiente para nos restaurar com Deus, nos reconciliar com Deus. Então, não há nada em mim que eu possa fazer para ter uma aceitação diante de Deus, um voto com Deus, nada disso. Mas uma coisa temos que entender pela luz da palavra de Deus, Deus leva muito a sério, irmãos, o que nós falamos para Ele. É o caso de Ana. Se você olhar em 1 Samuel no capítulo 1, ali essa mulher fez um voto com Deus. Ela era estéril, e tinha uma rival chamada Penina, e o seu marido Eucana, ela era estéril, e sofria muito, e era o tempo de oferecer sacrifício, apresentar sacrifício, era uma vez por ano, que eles iam viajar para Siló, e ali apresentar ao altar do Senhor, aos sacerdotes. Está lá um sacerdote chamado Eli. Ana, angustiada, aflita, ela ora, mas sem palavras, mas seu coração está derramando a presença do Senhor. Ela faz um voto ali: Senhor, se tu me deres um filho, varão, um filho, um homem, eu vou consagrar ao Senhor, eu vou consagrar ele ao Senhor. Fez um voto de nazireu, que era de não cortar os cabelos, de abster-se de qualquer coisa relacionada a uva, suco de uva, não ia tocar em cadáver, nada coisa impura. Seria, o narizeu seria um propósito de consagração. Ou seja, ela pediu algo para Deus para oferecer a Ele mesmo. Deus, se o Senhor me der, eu vou ofertar Ele para o Senhor. E assim aconteceu. Deus ouviu o seu clamor. Meses depois, ela já estava gerando um filho, Samuel, um profeta de Deus, um homem de oração, que foi fruto de oração. Olha que tremendo, fruto de oração, de uma mãe que fez um voto com Deus. Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele no teu altar. Passou, o menino se desmamou, 3 anos, Samuel, pequeno, foi apresentado ao sacerdócio, a Eli, e ali esse menino cresceu no temor do Senhor. Deus falou com ele, e tornou-se um profeta, um sacerdote, um líder da nação de Israel, um homem que simplesmente foi usado por Deus
para ser um mentor, um profeta, e pastorear até mesmo os reis, os primeiros reis de Israel, Saul, e foi o profeta de Deus que ungiu Davi. Resposta de um voto com Deus. Uma mãe que colocou sua alma diante do Senhor, fez um voto com Deus, pediu algo para Deus, para dar a Ele mesmo. Você já pediu algo para Deus, a fim de oferecer para Ele mesmo? A questão é quando pedimos algo para Deus, e não devolvemos para Ele. Pedimos algo para Deus e não devolvemos. A glória é do Senhor, não devolvemos. Irmãos, misericórdia, temos que atentar com relação a isso. Às vezes pedimos algo para Deus e não devolvemos a glória para Ele, e achamos, não, foi a minha habilidade que conquistou isso, foi a minha disposição, foi a minha força que conquistou tudo isso. Onde está a glória de Deus? O que devolvemos para Deus, irmãos? O que estamos devolvendo a Ele? Devemos devolver a Ele toda a honra e toda a glória, porque sem Ele nada seria possível, meus irmãos. Nada seria possível, se não fosse pela intervenção de Deus. Não podemos reter, irmãos, aquilo que nós pedimos, buscamos no Senhor, e dizemos, Senhor, é no Teu altar, eu vou consagrar ao Senhor, eu consagro diante do Senhor minha vida, essa promoção, Senhor, eu consagro a Ti. Eu quero essa promoção, não é simplesmente para ter mais condição financeira, uma vida confortável, não, eu quero mais, Senhor, essa promoção, para que eu possa ser mais fiel e generoso na Tua casa. Olha o propósito, irmãos, para que eu seja mais generoso. Senhor, me abençoa, para que eu seja um abençoador, me abençoa, Pai, para que eu possa ser um canal nas Suas mãos. Aí Deus abençoa. Aí, irmãos, retemos a bênção, retemos a semente, comemos a semente que deveríamos semear. Onde está a glória de Deus em tudo isso, meus irmãos? Onde está o compromisso, o cumprir algo que nós falamos para o Senhor? Por isso que o salmista também vai dizer para nós, meus irmãos, Salmo 24, verso 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Quem há de permanecer no santo lugar? Quem há de permanecer? Uma coisa é sentir a presença de Deus, diferente é permanecer na presença do Senhor. Permanecer, e para permanecer, é os limpos e os puros, limpos de mãos e puros de coração. Este que permanece na presença do Senhor, ele não faz juramento, tolos, ele não faz algo com Deus, tenta barganhar com Deus, tenta negociar e depois reter aquilo que Deus fez, no sentido de não fazer a sua parte. Ele se engana e tenta enganar aos outros e faz juramentos com a intenção de enganar. É uma intenção de enganar. Meus irmãos, eu creio que uma das coisas nós estamos prezando para não termos dívidas este ano em nome de Jesus, amém? Não ter dívidas, não ter dívidas. Mas saiba, o que mais gera dívidas não é o cartão de crédito, não é consumir coisas precipitadamente. As dívidas maiores que nós temos, irmãos, foi através de nossas palavras que não estão sendo cumpridas. Essas são as maiores dívidas que nós temos. As maiores dívidas são geradas não é pelo cartão de crédito, mas sim pelas nossas palavras que não foram cumpridas, que não cumprimos o que estamos afirmando. Você calcula, pai e mãe, o preço, o que pode gerar no coração dos seus filhos quando você não cumpre uma palavra? Você que participou da escola de pais sabe como nós tratamos tão sério deste assunto. Eu cumprir palavra, uma promessa, não é simplesmente dar um presente de fim de ano, ao passar de ano, ter a aprovação da escola, ir bem de alguma forma e vou recompensar. Não é somente essa promessa. Essa aí muitas vezes pais dedicam, fazem o possível para de fato cumprir isso, para abençoar. Mas a questão é, sabia que é também prejudicial quando nós não cumprimos uma palavra, quando ela é quebrada, quando é fruto de desobediência,
e nós firmamos, vai ter uma consequência, e quando não tem, isso também é uma palavra que não se cumpriu. Nós não cumprimos isso. Por isso é melhor pensar 2 vezes antes de você dizer, vai ter uma consequência, caso não houver obediência. Vai ter mesmo? Se não obedecer, vai ter mesmo uma consequência? Se quebrar este princípio, se quebrar essa lei, precisa haver de fato um posicionamento. Ainda que às vezes os sentimentos, o coração seja amolecido ali no momento, mas a palavra tem que cumprir. Olha, zelo pela minha palavra, de cumprir, porque isso é para gerar pessoas de caráter no amanhã, gerar palavras de caráter. O problema muitas vezes, irmãos, cada vez mais filhos são independentes e não se importa, não entende o que é uma autoridade espiritual, muito menos respeita uma figura de autoridade. Por quê? As autoridades que estão sobre a vida dele não cumprem uma palavra, não cumprem, e faz tão mal isso para nós, meus irmãos. Quando nós cumprimos algo e não prometemos, sim, seja numa esfera familiar, mas também quando nós fazemos isso com alguém, não cumprimos nossa palavra, a gente esquece isso. Talvez quem faz uma promessa esquece, mas quem recebe não esquece. Fui lembrado pela manhã, meus irmãos, lembro ainda, criança, estava eu e meus amigos brincando na rua, e de repente chegou um rapaz, irmão mais velho destes nossos amigos, um amigo, chegou com a caneta e um caderno, e pegou a data de nosso aniversário. Eu fiquei entusiasmado, falei, já está garantido um presente. Ele disse, vou dar um presente para cada um de vocês. Queridos, eu tive que aprender a processar isso, porque toda vez chegava dia 5 de abril, olha que detalhe, irmão, dia 5 de abril, toda vez chegava dia 5 de abril, eu ficava na expectativa, cadê esse presente, cadê esse rapaz? Irmãos, eu acho que até uns anos atrás eu estava na expectativa, viu? Quem sabe vai chegar, quem sabe, Cristiano, quem sabe, ainda que vindo a receber bênçãos, carinhosamente de família e amigos, mas eu não esqueço de quem prometeu. Irmãos, como isso é sério, meus preciosos, de pensarmos antes de liberar uma palavra, porque quando falamos uma palavra não pertence mais para você. Quando você libera uma palavra não pertence mais para você, mas sim para quem recebeu. Recebeu. Eu quero concluir, meus irmãos, ao pensarmos neste salmo também, o Salmo 66, o salmista declarou no verso 13 e 14, entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram, e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Qual é o melhor momento que nós fazemos isso? Fazemos votos ao Senhor no dia da angústia. Quem está angustiado, está apertado, sufocado, vulnerável, fala tanta coisa para Deus. A questão é, vai cumprir depois? Quando está desempregado e Deus abre porta, abençoa, você é dizimista, fiel depois? Quando está apertado numa questão financeira e Deus abençoa, você vai cumprir o propósito que você disse? Se Deus remover esse desconforto, realmente você vai se tornar uma pessoa mais acessível? Vai se permitir melhor relacionamento? Porque nós fazemos muitas promessas, irmãos, principalmente quando estamos vulneráveis. No dia da angústia, nós fazemos algo, a minha boca prometeu. Olha, eu prometi, eu tenho que fazer agora a minha parte. Este é o propósito do voto, meus irmãos. Podemos aplicar que o voto nada mais é, meus irmãos, um compromisso de fidelidade ao Senhor. O voto é compromisso de fidelidade ao Senhor. Temos que entender, meus irmãos, que eu e você precisamos assumir como cristãos, como filhos de Deus, um compromisso com Deus. Não é simplesmente fazer um voto que seja momentâneo, mas é ter um compromisso com Deus, um compromisso com a palavra de Deus. Não é simplesmente, irmão, estabelecermos uma meta, quando você alcança, atinge, você se acomoda. Não, é termos um alvo, e o alvo é Cristo. O alvo até a consumação dos séculos.
é até aquele dia que o Senhor nos chamar. Mas eu preciso assumir, de fato, verdadeiramente, meus irmãos, um compromisso com Deus, um compromisso com a palavra de Deus. Nós fazemos tantos votos e talvez desprezamos a importância disso. A sociedade cada vez tem desprezado o valor de um voto, de um compromisso. Eu estava pensando 3 votos que eu fiz. O primeiro voto foi com o Senhor Jesus, quando verdadeiramente entreguei minha vida a Ele e afirmei: sim, eu declaro que o Senhor, que Cristo Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Declaro sua palavra, ela é soberana, ela é autoridade sobre a minha vida. Eu declaro que eu submeto a palavra do Senhor. Eu fiz um voto de honrar o Senhor, de andar na presença do Senhor, entregar a minha vida e viver intensamente para a glória de Deus. O segundo voto, que muitos de nós aqui também fizeram, além deste primeiro, um voto de aliança. Aliás, o voto é uma aliança. Um voto no altar do Senhor. Eu estava muito consciente do voto que eu fiz no altar do Senhor, sob promessa de amar, de cuidar, de respeitar a minha amada preciosa do Senhor Jesus, por toda a minha vida. Foi um voto, irmãos, diante de testemunhas, diante dos céus, diante de principados. Tive pessoas próximas de mim, amigos, que chamaram: olha, eu preciso que vocês sejam testemunhas comigo, que eu estou fazendo um compromisso, por toda a minha vida, de amar essa mulher, de honrá-la, e amá-la de que padrão? Conforme diz a Bíblia, amá-la como Cristo amou a igreja. Este é a referência. Qual é a referência do casamento? Cristo, como amou a sua igreja, o que Ele fez? Entregou sua vida por ela. Então, toda vez que eu passo, ou sujeito a passarmos por alguma aflição, por crises, tem que lembrar deste compromisso. Isso nos mantém firmes, meus irmãos. Para lá, olha, eu tenho uma palavra, fiz um propósito no altar do Senhor, tenho que zelar por isso, tenho que zelar por essa palavra, tenho que zelar por essa pessoa, a qual eu assumi um compromisso de amá-la, de honrá-la. Meus olhos somente é para ela, o meu coração, meu amor tem que ser movido somente para ela. Não posso dar brecha, não posso quebrar essa aliança. Não podemos quebrar uma aliança a qual foi feita no altar do Senhor. E outro voto um compromisso que fiz, foi diante das autoridades da nossa igreja, de pastores, presbíteros, no dia da ordenação. Eu estava consciente que eu estava assumindo um compromisso, de assumir responsabilidades, além, é claro, que é um grande privilégio servir ao Senhor, mas a responsabilidade do ministério pastoral, eu assinei uma declaração consciente que honraria a constituição da nossa igreja, que honraria a Cristo, honraria a minha liderança. Não foi só uma assinatura, e não pode ser uma assinatura, irmãos. Não pode ser apenas um papel, um voto, mas é um compromisso que, depender de você, você tem que ser fiel até o fim. Quando você diz sim para o Senhor, você tem que entender que isso é por toda a sua vida agora, de servir a Deus. Um voto com Deus, de ter um compromisso, a sua fidelidade, e concluo dizendo que é uma resposta à graça que recebemos gratuitamente. Voto com Deus é isso, irmãos. Ou um propósito com Deus é uma resposta à graça que recebemos gratuitamente. Recebi, irmãos, e hoje não pode ser menos do que isso, de honrar a Deus, de ter compromisso com Deus, de ter compromisso, porque tem uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus, tenho uma aliança com a minha família, tenho uma aliança com a igreja, tenho uma aliança de amigos de oração, eu tenho uma aliança com pessoas. Aliança de não falar mal delas, de orar pela vida delas, de falar a verdade em amor. É uma aliança, é um compromisso.
Quero orar neste momento, irmãos meus. Quando nós falamos que um voto é um compromisso pela fidelidade ao Senhor, entender que é uma resposta à graça que recebemos gratuitamente, é uma forma de nós respondermos o sacrifício de Cristo por nós. De responder de que forma? Com toda a minha vida, com todo o meu coração, de ser fiel ao Senhor, apesar de mim, mas Deus, Ele é fiel, Ele zela para cumprir a sua palavra. Deus, Ele zela para cumprir. E como Ele zela? Vamos orar ao Senhor neste momento, meus irmãos. Senhor Jesus, reconhecemos por verdade que a Tua palavra foi pregada nessa noite, e ouvimos, compreendemos, e oramos, e clamamos ao Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, por muitas vezes não cumprir a nossa palavra contigo, Senhor, pelas promessas vazias, pelas dedicações que pararam no meio da jornada, Senhor. Nos ajude a vencer a carnalidade, a resistir ao diabo, a vencer as tentações deste mundo, e sermos fiéis ao Senhor como filhos submissos e apaixonados pelo Pai. Pai, no nome de Jesus, nós queremos renovar nossa aliança com o Senhor nessa noite. Uma aliança com o Senhor, Pai, porque pela nossa força falhamos. Podemos fazer tantos juramentos, mas tudo isso é da boca para fora, ou talvez é até sincero, mas nos falta vida, nos falta graça, nos falta o Senhor. Por isso te pedimos, ó Pai, ajuda-nos a viver intensamente para a glória do Senhor Jesus. Seja conosco, Pai. Nós oramos que o renovo do Senhor venha sobre a Tua igreja, venha sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar aqui o conselho da amada igreja, por gentileza, vir aqui na frente comigo, por favor, os presbíteros. Nós iremos nessa hora celebrarmos a ceia do Senhor. Nós estamos sob uma ordenação divina. E não há nada místico, meus irmãos, nestes elementos. O pão, o cálice. Mas é algo que o Senhor estabeleceu para não esquecermos do que Ele fez por nós naquela cruz. Não esquecermos da sua graça, o seu favor, do seu amor manifestado por nós naquela cruz. Não há nada místico nestes elementos, porém é uma ação de fé. Nós estamos sob uma ordenança do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Nós devemos fazer em memória e lembrar o que do Senhor, lembrar do seu sacrifício, saber o quanto custou para eu e você termos hoje livre acesso ao Pai por meio de Cristo. Lembrarmos também do sacrifício e o preço que Cristo pagou para que eu e você hoje recebêssemos perdão, recebêssemos reconciliação com Ele. Então o perdão não é simplesmente se arrepender e pedir: Senhor, me perdoa. É isso, é tão barato assim, não custa nada, custa muito. E quando lembramos o sacrifício de Cristo, nós não queremos ficar desprezando essa graça que recebemos do Senhor. Amém, meus irmãos? Confesse de todo o seu coração o que te impede. O que te impede você de participar? Que o Espírito Santo de Deus mova teu coração, que façamos isso com entendimento, mas também com alegria. Amém, meus irmãos? Nas palavras do Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele pegou o pão e após dar graças Ele partiu e deu aos seus discípulos dizendo: este é meu corpo que é dado por vós. Toda vez que comer, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice, após dar graça, Ele entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, fazer isto
em memória de mim. Porque toda vez que comeres este pão e beberes este cálice, estarás anunciando a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai, consagramos a Ti estes elementos que simbolizam, Senhor, Teu sacrifício naquela cruz por nós. Teu sacrifício, Senhor, através do Seu corpo, o Teu sangue vertido naquela cruz nos trouxe perdão. O Senhor levou sobre si todas as nossas iniquidades, toda a condenação do pecado levou sobre si naquele madeiro. O Senhor levou sobre si, Senhor, levou sobre si também as nossas enfermidades. Pelas Tuas pisaduras somos sarados. Sim, Senhor, nós Te louvamos, pois nós podemos nessa noite participarmos deste grande banquete da graça. Hoje nós estamos fazendo isso em memória do Senhor, até aquele grande dia que aprove o Senhor nos chamar, ou aprove o Senhor buscar a Tua igreja, em que estaremos face a face com o Senhor, desfrutando deste banquete. Ah, Senhor, que dia tão aguardado pelos céus, e que a terra almeja por esse grande dia, que a Tua igreja almeja por esse grande dia, Senhor. Que momento que renova em nós a esperança de dias incertos, de circunstâncias que nos trazem dúvidas, mas como é bom olhar para o Senhor, saber que temos uma esperança garantida, que já se consumou lá na cruz e se firmou através daquela sepultura vazia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Te damos graças e louvores no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Enquanto nossos irmãos presbíteros vão se preparando, pode estar pegando, por gentileza, as bandejas. Alguns irmãos estarão aqui na frente, outros estarão lá no fundo para facilitar, a fim que os irmãos possam participar tranquilamente deste momento. Nossa orientação é você que não é membro dessa comunidade de fé, mas que está vindo de uma igreja cristã, uma igreja irmã, a qual você está em comunhão com a sua liderança, com o Senhor, também é convidado a fazer parte conosco. Você que está em paz ao coração com o Senhor, faça parte também. Essa mesa não é do pastor, não é da igreja, é do Senhor Jesus, e Ele que nos convida a participar pela graça e bondade dEle. Chamamos aos pais a responsabilidade de ministrar aos seus filhos. Se eles ainda foram pequeninos, ministre a eles, sirvam a eles, pois entendemos que as crianças também fazem parte da nova aliança, fazem parte também da graça, e nós queremos também que as crianças cedo participem e elas possam crescer também no temor do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Quero pedir os irmãos lá de pé neste momento. Os irmãos podem deixar esse lugar no fundo lá, por favor, queridos. Alguns vão lá no fundo, outros ficam aqui na frente. Obrigado pela exposição de vocês, queridos. Nós vamos nessa hora, meus irmãos, louvar ao Senhor. Você pode sair do seu lugar, quiser vir aqui à frente ou lá no fundo, fique à vontade. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Se é tão difícil entender a morte de Jesus, sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus.
ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. O amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. O pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. O pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Você pode se colocar de pé. Vamos juntos cantar que nada pode vencer o amor de Cristo por nós. Ele vive. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode, nada pode. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. O pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Esse amor. Por amor que Jesus se entregou nos amar. O pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Aleluia. Nós vamos orar neste momento, meus irmãos. Quero chamar os presbíteros junto comigo, estender as mãos e abençoarmos a igreja. Quero convidar nosso irmão Edson Seco, é o nosso presbítero que está em disponibilidade para orar aqui neste momento pela igreja. Nós vamos estar em concordância também com a sua oração e orando e clamando para que haja um tempo da visitação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa casa, sobre a igreja do Senhor, de uma forma extraordinária neste tempo, em nome de Jesus.
Amém, meus queridos. Glória a Deus, irmão Edson. Ó Deus, em tempos difíceis, ó Pai, que estamos passando, ó Pai, como Tua igreja também, Senhor. Temos visto, ó Pai, coisas terríveis, mas a nossa esperança está no Senhor. O Teu amor está derramado, ó Pai, em nossos corações, aonde, Pai, podemos suportar, ó Deus, tremendas coisas, ó Deus, que está acontecendo. Mas no nome de Jesus, Pai, glorificamos o Teu nome, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado, Senhor, grandes bênçãos, o Senhor tem cuidado, Senhor, das nossas vidas, das nossas famílias, cuidado da Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, a nossa oração de gratidão, Senhor, nesse começo de ano, que o Senhor nos renova a nossa força, renova, Senhor, a nossa mente, renova, Senhor, a nossa esperança no Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos, igreja amada do Senhor Jesus. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do eterno, maravilhoso Espírito Santo, seja sobre ti, sobre a igreja do Senhor hoje, que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos meus. Deus abençoe, queridos.